Muito bem-vindos, amigos, colegas, trabalhadores. Estamos adentrando o capítulo de número 5 das nossas abordagens acerca dos campos de proteção, campos de força ou também chamado defesas energéticas. Nós estamos realizando então estas abordagens baseado na apometria, este conjunto de tecnologias que foram precipitadas do mundo astral, do mundo espiritual, para a nossa condição encarnatória. O Lacerda, na sua obra, ele enunciou uma das leis, no caso a quarta lei, que foi referida no nosso capítulo 3º, acerca do enunciado para os campos de força. Nós vimos no capítulo seguinte, o 4º, nós reforçamos alguns aspectos. E neste 5º capítulo, nós queremos adentrar uma área essencial, fundamental, que é o campo de higienização de todas as energias. Esse aspecto não foi previsto pelo Lacerda e ele próprio, já na condição encarnatória, ele nos disse certa feita que, se pudesse reescrever os enunciados, ele ampliaria aquilo que então ele realizou quando esteve encarnado em sua última existência aqui na Terra. Então vamos imaginar para a seguinte situação. Nós estamos todos vivendo em sociedade, interagindo mais, interagindo menos, interagindo com as mais diversas situações, as mais diversas nuances, então, das questões humanas. E nós sabemos que, enquanto um espírito encarnado, nós temos a propriedade de absorver, tanto de emanar quanto de captar energias externas, tanto internas quanto externas. As energias externas, elas estão representadas por todas as emanações produzidas pelos seres, sobretudo os encarnados, mas também os desencarnados. Então, sabendo ou não, nós estamos interagindo com as emanações dos seres encarnados e dos seres desencarnados. Estas emanações, elas permanecem presentes na nossa psicosfera. A nossa psicosfera é esta ambiência, este campo, então, vibratório, onde se situam todas as emanações de todos os seres que vivem circunscritos a este nosso orbe planetário, a Terra. Portanto, nós vamos ampliar, então, para a possibilidade de nós limparmos, de nós higienizarmos, de nós tomarmos um devido banho no nosso dia a dia para nós nos situarmos de forma higienizada para um viver tranquilo, para uma condição equilibrada, harmônica, e tudo isto então que nós todos realizamos de alguma maneira, representado pelo banho físico, pelo nosso banho, pelo chuveiro, pela água, pelo solvente, pelo shampoo, pelo sabonete, pela escova, enfim. Cada um utiliza para aquilo que necessita em função das suas sujeiras. Então nós desenvolvemos uma analogia, uma comparação com um banho, para nós visualizarmos melhor, com mais facilidade, para o que é um banho e para o que é necessário para um banho. Então esse nosso 5º capítulo, ele versa sobre as condições necessárias para um
bom banho. E vamos desenvolver esta analogia, esta comparação, nos capítulos seguintes, para que todos tenhamos o máximo de clareza acerca do que é necessário para nós realizarmos um bom banho. Então, em primeiro lugar, vamos ver se nós reconhecemos para a necessidade de um banho. Quando é que nós tomamos banho? Em que situação? Por que é que nós tomamos banho? Então, isso pode parecer óbvio porque nós realizamos o ato do banho já de forma automática. Nós já temos uma rotina do banho, não é? Por mais que existam culturas que não tenham esta dinâmica de tomar banho no dia a dia, ou até mais de um banho, não é? O Brasil, os brasileiros, eles gostam do banho. Evidentemente que há abundância de água, não é? Então há fatores culturais, fatores ambientais que facilitam e proporcionam para que nós todos tomemos tantos banhos quantos nós necessitemos ou queiramos. Então, no mínimo, um banho no dia a dia é de regra, é de lei, não é? É a nossa tradição, assim como uma higiene bucal, escovamos os dentes, lavamos o rosto, tomamos um banho da mesma maneira. Por que é que tomamos um banho? Porque nós entendemos tratar-se de um fator de higiene pessoal. Por isso é que nós tomamos o nosso banho. Por que é que nós tomaríamos um banho energético? Da mesma maneira, para efeito de nós produzirmos uma higienização energética. Que fatores energéticos são estes, então, que demandam de um banho? São todos aqueles fatores, então, já mencionados, as emanações mentais e emocionais, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Vamos a exemplos. O nosso momento é de ansiedades, o nosso momento é de desequilíbrios, o nosso momento é de incertezas, o nosso momento é de desespero, o nosso momento são para muitos os temores. Então vejam que cada palavrinha, cada sentido, cada sentimento, ele está correspondendo, ele tem uma correspondência em nome de uma emanação que o próprio ser humano, na medida em que ele tem o sentimento, o sentir, ele emana isto para a psicosfera. Emana isto para a ambiência externa. Onde quer que esteja, na rua, no carro, nas filas, indo para o banco, indo para o mercado, indo para o clube, indo para a escola, enfim, onde quer que tenhamos um fluxo de pessoas encarnadas, da mesma maneira nós temos um fluxo de pessoas desencarnadas que estão e que se unem por simpatia. E a simpatia, ela se estabelece por meio de uma sintonia, e esta sintonia se dá por conta das emanações mentais e emocionais. Obviamente que este tema, e agora pensando este tema, nós identificamos tratar-se de algo profundo e complexo e que vai denotar para outros estudos complementares, aprofundamentos e assim por diante. Então, voltando ao objetivo, nós próprios temos que identificar da demanda, porquê e da necessidade de nós realizarmos uma higienização energética.
exatamente por conta das emanações todas com as quais eventualmente nós interagimos. E a interação se dá por meio de uma sintonia. A sintonia se dá por meio do nosso próprio campo vibratório. E o nosso campo vibratório, ele é uma síntese de tudo aquilo que medianamente nós estamos emanando no nosso dia a dia, momento a momento. Sugere-nos que nós possamos estar identificando para a nossa forma de ser. Obviamente que sim, e esse é o ideal, que nós próprios nos avaliemos, que nós próprios estejamos nos avaliando para a nossa forma de ser, ampliando o nosso padrão vibratório, mudando o campo de sintonia e, obviamente, mudando para as interações com as formas pensamento, que são o reflexo das emanações mentais e emocionais. Portanto, há aquele que passa por uma rua e se suja energeticamente, há aquele que passa e não se suja. Há aquele que vai a um velório e se percebe sofredor, pesado, há aquele que vai e passa incólume, ou seja, cada qual em função das suas características vibratórias vai estabelecer uma comunicação, uma interação objetiva com todas as presenças contidas num determinado ambiente, numa determinada ambiência. Então vejamos que é muito mais complexo do que parece ser, não é apenas e tão somente uma faxina energética. Por que fazer? Por que devemos fazer? E o que é que nós podemos fazer para mantermos-nos higienizados, mantermos-nos num padrão vibratório, não interagindo, não somando para aspectos negativos, muito ao contrário, para que nós sejamos agentes do bem, agentes de harmonia, agentes de paz, agentes de compreensão, agentes de auxílio para tudo aquilo que se demonstra necessário no nosso dia a dia ou aonde quer que nós estejamos. Nos caminhos, nas ruas, nas rodovias, nos locais, nos encontros, onde há um ser humano, onde há um transeunte, há uma emanação. Isso é próprio do ser humano nesta sua condição encarnatória. Deixamos esta reflexão e vamos já nos preparando para a sequência desta linha de raciocínio para os campos de higienização com o objetivo de elevarmos o nosso padrão vibratório.